Vai começar hoje e, de certa forma, o início da fase de grupos da Libertadores fica ofuscado por digamos assim, mais uma série não são denúncias, né? Como é que eu vou definir isso, né? Hum. Como é que se define o que Delírios. fez o John? Devaneios, delírios, né? Uma coisa assim, porque realmente, olha, sabe o que mais me impressiona? Aí ele fala, o Palmeiras foi beneficiado, sim. Só que o Botafogo caiu de primeiro lugar disparado para quinto. 4 times superaram o Botafogo. Então, assim, mesmo que fizesse sentido, e tudo indica, não faz o menor sentido. é, Cara, 4 times superaram o Botafogo, os caras erraram tudo, trocaram técnico, foram infelizes nas trocas. Como pode, né? É realmente impressionante. Eu não sei o que o Textor pretende com isso. Sinceramente, é difícil entender. Há quem diga que, sei É, lá, parece que ele chuta. Há quem especule, o cara tá chutando balde que ele quer ir embora. Não sei se ele quer ir embora e tal. Não parece. Parece realmente que, sei lá, que ele pirou. Que é um negócio que só rindo mesmo, né? E é ruim pro torcedor do Botafogo, que hoje tenho certeza, especialmente do Rio de Janeiro, enquanto a gente está aqui, o cara está tomando café, chegando na escola, na faculdade, no trabalho, o cara tá tirando sarro da cara do torcedor do Botafogo. O rubro-negro, o vascaíno, o tricolor, tá tirando sarro. Tá falando, porra, quer dizer então que a inteligência artificial descobriu que vocês perderam o campeonato porque A ou B foi beneficiado. Pelo amor de Deus, gente, que coisa. É meio constrangedor isso aí, sabe? É difícil até de falar nós muito sobre vivemos isso. nós vivemos a era do meme, né? Já tem 1 milhão de memes do Botafogo, né? Procurando ali Prato no cheio. chat GPT como justificar a queda, fomos eliminados, o que fazer agora? Danilo Lavieri, bom dia. Olha, a gente fala de Libertadores e Sul-Americana, mas antes tem que tratar do assunto Textor, né? Pois é, bom dia. Eu fiz um texto hoje de manhã, coloquei hoje de manhã lá na coluna e eu chamei de delírios. Assim, para mim é um delírio isso que o Textor está fazendo, porque até elenquei ali algumas perguntas que fazem a tese dele não ter pé nem cabeça. Uma delas é essa que o Mauro falou. Ele acusa o Palmeiras, mas o Botafogo foi ultrapassado por outros 4 times, jogou a pré-Libertadores esse ano. E aí outras perguntas, né? Se o campeonato estava comprado e manchado, o que dizer do pênalti perdido por Tiquinho no final do segundo tempo e da virada que o Palmeiras tomou? O que dizer da virada do Luis Soares, que a gente do Grêmio com os gols do Luis Soares, que a gente vai lembrar que o Botafogo permitiu que o Luis Soares jogasse ao escolher São Januário para atuar num gramado natural, dos gols nos últimos minutos sofridos contra Coritiba e Red Bull Bragantino. Então, outra coisa, ele sugere que o São Paulo entregou o jogo, 7 jogadores do São Paulo estavam comprados e 5 claramente comprados no 5-0 para o Palmeiras. Então o São Paulo tem que ser rebaixado junto com o Fortaleza, que é outro time que também foi comprado segundo o Textor. São delírios, de fato, porque fiquei tentando entender o porquê ele está fazendo isso. Por que ele teria para provas que podem manchar um campeonato brasileiro e fica com essas provas debaixo do braço por 6 meses, deixando o campeonato de 2024 começar. O campeonato começa daqui 15 dias, ele não vai apresentar, não vai mostrar, porque aí tem que parar tudo. Não é só, não, o campeonato de 23 está manchado. Pode ter que cancelar rebaixamento, cancelar campeão, tem que rever quem vai para a fase de grupos da Libertadores, tem que rever tudo. O campeonato estaria completamente manchado. Não é só essa acusação. E mais, né? Será que ele acha que, não sei, ele vê o Brasil, vê essa zona que a gente tem, que a gente vive por aqui, ele acha que ele pode falar o que ele quer, do jeito que ele quiser, sem apresentar prova e nada vai acontecer com ele vai sair impune? Porque agora a CBF já processou, o Palmeiras vai processar, o São Paulo vai processar. Quem mais vai processar o Textor? Como ele vai continuar sustentando que isso é manipulação? Então, para mim, é um devaneio, um delírio, uma alucinação, um negócio completamente maluco. E no texto, para finalizar, eu também levanto essa tese, falo, será que é isso que ele quer, o que o Mauro falou? Será que que ele quer arranjar um jeito de sair do Botafogo? Porque é algo tão sem noção, é algo tão, assim, absurdo. Porque não faz sentido ele ter todas essas acusações e não ter apresentado as provas ainda. Não faz sentido você ter uma prova que vai parar o país. Se ele tivesse prova, isso ia parar o país. A gente ia ficar falando disso dia e noite. Ia ser plantão da Globo, Jornal Nacional, todos os programas do UOL iam estar falando disso. Não faz sentido. Então, assim, realmente é um negócio. Eu não sei nem se a gente tem como tratar como caricato, mas que dá vontade de rir, dá. Eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, para você que não sabe do que a gente está falando, mas o que o Textor fez? Não,
Ontem, mais uma vez, sem provas, ele reforçou a acusação de manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele citou a goleada do Palmeiras por 5-0 contra o São Paulo. Foi em outubro de 2023. Segundo ele, experts e inteligência artificial escoram a argumentação dele, justificam essa argumentação de que 5 jogadores, na verdade 7, mas 5 tiveram uma atuação claramente desconfiável, entre aspas, comprada. O São Paulo se manifestou, o Palmeiras também prepara ações contra o Textor. O São Paulo, você está vendo na tela, a nota repudiando aí, diz que vai tomar medidas contra ele. Enfim, o Textor voltou a falar que o Campeonato Brasileiro estava manchado, enfim, foi manipulado, que o Palmeiras não deveria ter sido campeão. Mauro, a gente trata isso assim, não tem como tratar de outra forma que não a que a gente está falando aqui, né? Mas é um tema muito sério, por mais que pareça maluquice, é uma acusação gravíssima que o Textor faz, sem nenhuma escora, assim, sem nenhuma prova, sem nenhuma justificativa firme. Como é que você acha que o mundo do futebol, não apenas os envolvidos diretamente, mas a CBF, os outros clubes, não só Palmeiras, São Paulo, devem tratar essa situação? Porque é um momento em que ele coloca em dúvida tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Como é que você acha que seria a forma certa do futebol brasileiro tratar essas afirmações que beiram a maluquice do Textor? Bem, a CBF, ela não larga o osso, né? Ela continua sendo a responsável pela organização do campeonato. Se ela quisesse, de fato, que uma liga assumisse o campeonato, ela ia dar um prazo para os clubes e ia falar, ó, formem a liga, vire-se, eu não quero cuidar disso aqui, tá? Toca esse negócio aí, eu não estou nem um pouco interessado em organizar o Campeonato Brasileiro. Vou dar um prazo de 1, 2, 3 anos, vocês se organizam aí e vão embora. Mas a CBF não, ela fica ali, né? Os clubes ficam batendo cabeça, são 2 ligas e só discutem direitos de transmissão, com tantos outros aspectos importantes para serem debatidos na criação de uma liga de futebol. E aí ela vai ficando com o Campeonato Brasileiro. Então, a partir do momento que ela continua assumindo essa responsabilidade e essas denúncias, digamos assim, são sobre o Brasileirão, ela deveria ser a primeira a já tomar todas as medidas cabíveis, seja lá em que esfera for, na justiça desportiva, na justiça comum, onde for possível. A CBF não pode ficar parada. Hoje, no dia seguinte, já haverá tempo o bastante para analisar junto com o seu corpo jurídico e tomar alguma medida. Porque é grave, evidentemente é grave. Você está colocando em dúvida toda a competição, e aí você envolve patrocinadores, torcedores que pagaram ingressos, que compraram pacotes nos seus clubes para acompanhar as partidas, times rebaixados, times classificados para a Libertadores. Então você coloca tudo em dúvida, né? A partir do momento que você levanta uma bola dessa. Então tem que provar. Se não conseguir provar, aí tem que ver o que a justiça prevê para casos como esse, né? Mas acho que a CBF tem que agir rapidamente. E não é nota oficial, não. Ela tem que chamar para provar. Tem que ser convocado para provar. Se não aparecer e não provar, é aí que se tome as medidas cabíveis. E aí eu não sei até que ponto isso pode prejudicar o Botafogo. Vai prejudicar o Textor, na pessoa do cidadão americano, ou o Botafogo. Ele vai ser suspenso, porque ele é o dono do Botafogo. Ainda tem isso ainda. Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho. Não estou dizendo que o Botafogo tem que ser punido. Não, não. Eu acho que o Botafogo é meio vítima dessa situação, sabe? Dessas coisas que ele está dizendo. Mas eu tenho essa curiosidade e ainda não consegui entender. Se em caso de não comprovação das denúncias apresentadas publicamente, se ele poderia pagar como uma suspensão, ou se o clube que ele representa, do qual ele é proprietário, dono, né, literalmente dono do futebol do Botafogo, ele é dono desse CNPJ, pode pagar essa conta. Quer dizer, a coisa pode ser pior ainda se for esse o caso. Pior ainda, né? A ver. Com certeza. Pior para o Botafogo pelas as manifestações do Textor. Danilo, qual seria a conduta, na tua opinião, correta do universo do futebol brasileiro? Porque são acusações muito graves. Eu comecei falando que a gente trata como maluquice, como, né,
tem que rir mesmo, porque parece engraçado quando uma pessoa acusa de uma coisa tão grave sem nenhuma prova, sabe? É uma coisa que beira a maluquice, mas se a gente vai parar para pensar, analisar friamente, o que está dizendo o Textor é muito grave contra a instituição Campeonato Brasileiro, não, nem a instituição CBF, que não fala da CBF, eu digo contra uma competição, a principal competição do país, que envolve milhões, envolve patrocínios, envolve muitos torcedores, envolve outros 19 clubes, além do próprio Botafogo. Então, qual seria a conduta da organização do torneio e dos outros clubes, na tua opinião, Danilo? Agora sim. Agora foi. Eu tenho uma opinião que eu sei que não vai acontecer nunca. Um sonho, um desejo, que era uma manifestação em forma conjunta de todos os times. É uma coisa que eu sei que nunca vai acontecer, porque a gente viu agora o exemplo da liga que poderia ter sido formada e eles não conseguiram essa união. Mas o certo, o Textor está colocando em dúvida todo o negócio futebol. Não está colocando em dúvida o Palmeiras, o São Paulo ou o Fortaleza agora, que são os times que ele acusou. Ele está colocando em dúvida todo o campeonato, pelo jeito, exceto o Botafogo, né? Então, na minha visão, os times deveriam se unir de uma forma conjunta para se manifestar, todos os times tinham que se manifestar e falar, olha, é o seguinte, o Textor está acusando aqui que temos jogadores, temos jogos comprados, manipulados, a gente não joga enquanto ele mostrar as provas, ou enfim, queremos as provas em tantos dias, tinha que ter alguma ação conjunta, porque ele está colocando em dúvida o campeonato todo. As pessoas às vezes levam para o clubismo, tem torcedores, não, estão defendendo o Palmeiras, estão defendendo... Mais uma vez, eu lembro, se o Botafogo tiver razão nesta manipulação, ainda assim o Botafogo não estaria na quinta colocação, estaria em quarto. O Grêmio seria o campeão. Mas aí, se você anula os jogos do Palmeiras, você vai pensar: o São Paulo foi comprado, o Fortaleza foi comprado, então o São Paulo tem que perder pontos, Fortaleza tem que perder pontos. Como vai ficar o rebaixamento? Como fica o G4? É um campeonato todo manchado, não é só quem foi campeão, não é só o Botafogo que teve a derrocada absurda, que fez só 17 pontos no segundo turno. Tem um ambiente inteiro contaminado. Então, a ação deveria ser conjunta. Mais uma vez, isso não vai acontecer nunca. Porque hoje em dia o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, eles devem estar olhando e rindo. Falando, olha esse Textor, que loucão, que maluco, tá colocando o Palmeiras em dúvida, hein? Aí os que não gostam da Leila vão falar, deixa a Leila se coçar um pouco. Os que não gostam do São Paulo vão falar, o São Paulo entregou mesmo. E aí os caras que estão ali com o Textor na liga de clubes vão falar, não vamos comprar a briga porque o cara é nosso parceiro aqui na venda de direitos de televisão. Mas não é isso, gente. O que está sendo colocado em dúvida é o Campeonato Brasileiro, é o futebol brasileiro de uma forma geral. Então, a revolta, a união, a manifestação, ela deveria ser feita de uma forma conjunta. Mas isso não vai acontecer nunca. Esse é o All News Esporte, contando com o seu like. É muito importante para nós que você deixe o seu like aqui para o programa seguir sendo levado para cada vez mais pessoas e mais pessoas. Nós temos no ar uma enquete. Daqui a pouco a gente vai tratar de futebol. Hoje nós estamos começando o programa tratando da acusação do Textor de manipulação do Brasileirão do ano passado. Daqui a pouco nós vamos falar da Libertadores e da Sul-Americana. As competições continentais começam as fases de grupos e nós temos brasileiros em campo hoje. A nossa enquete é sobre a Libertadores, tá? A pergunta é: quem começa a Libertadores com mais chances de ser tetracampeão? O Flamengo? O Grêmio, o Palmeiras ou o São Paulo? Você vai respondendo que no fim do programa a gente traz a parcial, quem é que venceu, quem é que está mais aí confiante na opinião, tá mais sendo assim, mais inspirando confiança na opinião de quem está assistindo o programa. Para fechar de Textor, Mauro, como é que tu achas que fica a relação Botafogo-outros clubes? Porque o São Paulo já falou que vai fazer uma ação, o São Paulo vai procurar justiça contra o Botafogo. O Palmeiras, que é o grande centro da acusação do Textor, também vai fazer isso. Então, como é que fica a relação Botafogo-outros clubes nesse ambiente do futebol brasileiro, Mauro? Sinceramente, eu acho que dependendo do que eles tiverem que conversar, que for interessante para A ou para B, eles vão se entender, independentemente de qualquer coisa. Mais ou menos na linha do que falou. Isso é do Brasil, é assim, né? E não é de hoje que é assim.
Isso vem lá dos anos 80, que é assim, cada um pensa em você, cada um pensa em si, né? É só pegar a história da Copa União, Campeonato Brasileiro de 87, né? O clube que capitaneou a organização da competição, depois se intitulou dono de uma taça, num assunto chatíssimo e tudo mais, enfim, e com o mesmo presidente que retornou, é o São Paulo. Então, esperar esse tipo de união não existe lado a lado. De lado a lado não existe. Deveria existir, sem dúvida alguma, mas não existe. Por isso que eu acho que a CBF é que tem que tomar a frente. Deveria tomar a frente e tomar as medidas. E os clubes que se sentirem também prejudicados devem fazer o mesmo. E aqueles que tiverem o mínimo de bom senso também. Mas esperar que eles tenham bom senso e sejam unidos, você vê que eles não conseguem chegar num acordo com relação à Liga. Embora a Liga seria, né, evidentemente, bom para todo mundo. O bolo, né, maior, com fatias mais gordas para serem repartidas, eles não conseguem se entender. É meio que, isso não é problema meu, não fui citado. Mais ou menos assim. Eu não vejo muita saída, não. Inclusive, os próprios dirigentes vivem trocando alfinetadas, buscando autopromoção por intermédio de história de liga. Não são poucos, não. Então, acho que aí, esperar isso, eu não espero nada. Acho que a CBF, como organizadora da competição, deveria tomar a frente, né? E com o Botafogo, acho que a relação pode ser que fique ruim talvez com os clubes citados. Talvez nem fique. Amanhã passa por cima de tudo. Se existirem interesses comuns, eles esquecem. Marinho, Concorda, Danilo? Mesmo que Palmeiras e São Paulo preparem medidas judiciais, né? Concorda com o Mauro? Não, eu acho que o que o Textor está fazendo, de repente, até promove a paz entre Palmeiras e São Paulo, os dois que estão rompidos institucionalmente por conta dos episódios no Paulista, é capaz dele conseguir que os dois se unam novamente. Mas essa questão do Textor, esse problema que ele ataca diretamente, frontalmente o Campeonato Brasileiro, é muito parecido quando a gente vê, por exemplo, um clube reclamar de arbitragem quando se vê prejudicado e no dia seguinte fica calado quando é beneficiado. É a questão do gramado, é a questão do calendário, é essa questão que a gente vê, são problemas estruturais do futebol brasileiro, problemas que existem faz muito tempo e que normalmente a gente não vê ninguém falando nada. A gente vê falando quando o time se sente prejudicado, não há união, não há nada. Então a gente vai ver esse episódio e vai continuar na mesma, rodando aqui, falando e não vai sair do mesmo lugar. O que de repente pode acontecer nessa questão é que os clubes prometeram, que eles vão para tribunais. E aí a gente pode ver alguma coisa um pouco mais grave acontecer, porque a justiça é um pouquinho mais séria do que o futebol. Não dá nem para falar que é tão mais séria, mas é um pouquinho mais séria que o futebol. E aí vai exigir que o cara mostre as provas e tal. E assim, a inteligência artificial, gente, é um negócio assim que não tem como ser usada como prova para nada. Lá o texto do Textor fala, não, os jogadores se comportam de maneira estranha. O que é maneira estranha? É o cara ter menos vontade porque o São Paulo estava concentrado na Copa do Brasil e tomou um 5-0. Vocês acham que os jogadores do São Paulo queriam estar envolvidos numa das maiores goleadas da história do clássico Palmeiras e São Paulo? O Rafinha saiu ali falando o Klaus é palmeirense, foi nesse jogo. Ele estava comprado. Então, assim, é um negócio assim tão absurdo que é até difícil de falar, sabe? Então, mas é isso, assim, é o comportamento individualista dos clubes brasileiros que a gente vê há muito tempo e que vai continuar acontecendo e tal, e que dessa vez talvez tenha um capítulo novo porque vai para a justiça, porque senão 2-3 dias sairia uma nova reclamação de arbitragem, uma nova reclamação de gramado e por aí vai, a gente estaria falando de outra coisa. Eu acho que é importante dizer que nós três aqui não acreditamos nesse momento na manipulação do Brasileirão do ano passado. Apesar do Textor ter dito, porque afinal faltam provas, né? Não vai. Como é que se pode aferir o comportamento de um jogador através da inteligência artificial? É muito difícil, é muito difícil compreender o comportamento de uma pessoa a partir, sei lá, de um algoritmo, né? É inacreditável, né? Mas enfim. Vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol, porque a Libertadores em sua fase de grupos está começando hoje e nós já temos brasileiros em campo. São 7 times brasileiros que jogam essa fase de grupos da Libertadores e 6 deles já foram campeões do torneio. Nós temos o Flamengo chegando em alta na Libertadores, principalmente porque o time está invicto no ano, está jogando bem, abriu vantagem na final do Carioca, fez 3-0 no Nova Iguaçu. A pergunta que fica neste momento é:
O Flamengo começa a fase de grupos da Libertadores como franco favorito, na frente dos outros brasileiros, na frente dos outros concorrentes de outros países, argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, enfim. Mauro, tu achas que o Flamengo abre a Libertadores à frente dos demais? Eu acho que isso não tem muita importância, porque cada um está dentro da sua chave, né? Então você pode ganhar todos os jogos do seu grupo, se classificar em primeiro no geral e perder o primeiro mata-mata, como ano passado o Flamengo perdeu para o Olímpia e foi eliminado. Quer dizer, pouco importa o que você faça antes, né? O Flamengo aparece, de fato, apontando como talvez seja o time a ser batido, mas a régua que mede esse desempenho do Flamengo é um campeonato estadual. E um campeonato estadual ele não serve como uma régua muito precisa. Eu acho que a partir de agora, sim, os sinais muito claros de uma equipe muito segura e competitiva serão realmente testados a partir de hoje. Que, embora o Milionários não seja um dos adversários mais fortes dessa Libertadores, é um jogo fora de casa contra um adversário que tem torcida, jogando em seus domínios e tal. Então, imagino que seja um jogo estreia, né? Tem todo um contexto. É a volta do Flamengo à competição depois de um papel ridículo protagonizado naquela derrota por 3-1 em Assunção para o Olímpia. Então, é um jogo de um certo peso, né? Eu acho que a partir daí o Flamengo pode comprovar ou não esse favoritismo, algo parecido. Mas acho que é muito discutível isso, porque é a primeira rodada, fase de grupos, cada grupo é um grupo, os adversários têm níveis diferentes, né? Aí entra o fator sorte, azar na hora do sorteio. Mas acho que o que é certo é que a partir de agora, não só na Libertadores, mas também na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Flamengo vai ser de fato mais testado, né? Porque até aqui no Carioca o time foi bem. Claro, enfrentou também equipes de Série A, especialmente o Fluminense, campeão da Libertadores. Foram 3 jogos, venceu 2, empatou um, foi bem superior ao Fluminense, né? Mas eu acho que é preciso outros confrontos contra equipes de um nível melhor do que os do Campeonato Estadual para a gente sentir qual é o real patamar desse Flamengo hoje. Mas com toda certeza é um time mais competitivo do que o do ano passado, isso não resta a menor dúvida. Muito mais equilibrado. Agora, o tamanho disso, a gente vai começar a ver a partir de agora.